Sejam bem-vindos ao Frente a Frente, hoje com uma convidada mais que especial. Só pela descrição, muitos de vocês vão conseguir chegar lá. Ela é urologista, é sexóloga, é gestora, para alguns mãe da Angola. Então, e é alguém que não tem medo de falar sobre temas e assuntos que os outros contêm-se. Algumas vezes ou quase sempre sem filtro, mas sempre com muita sabedoria. Seja bem-vindo, Florinda Miranda. Muito obrigada, Sina Pedro. Muito obrigada a todos os internautas que vão acompanhar o Frente a Frente. Já está a tremer aqui, mas tudo bem. Tem medo de frio ou ficar de entrevista? Essa descrição, mas tudo bem. Não. Vamos lá. Para começar e para situar um pouco as pessoas, nós hoje vamos falar sobre saúde pública. E daqui a pouco vão perceber porque vamos falar sobre a saúde do homem. Ok. E vamos falar sobre a saúde mental num geral. Então vamos misturar, mas como se fossem divididos em 3 blocos. Okay. Primeiro vamos começar com a saúde pública. E antes de eu entrar em perguntas ou um pouquinho a fundo, eu gostaria que a doutora dissesse ou explicasse aos nossos internautas, as pessoas que nos acompanham, sobre a carreira. Não no privado, que do privado todo mundo já conhece. Aliás, estás sempre na televisão, estás sempre nas telas de todo mundo. Mas aquilo que tem sido agora o desafio no setor público. Ok. Bom, o setor público chega à minha vida de uma maneira muito engraçada, muito cômica. Através de uma amiga, que era na altura a diretora provincial de saúde da Huila, a doutora Luciana Simões Guimarães, a quem mando um beijinho, que eu chamo culpada de tudo. Ok. Culpada de tudo porque ela é uma pessoa muito consciente sobre aquilo que é a vertente de qualidade nos serviços públicos e a forma como nós podemos realmente melhorar a assistência. E dentro daquilo que é o plano dela, ela entendeu que tanto eu quanto outra amiga, que é a doutora Irina, a diretora da maternidade do Lubango, e hoje vice-presidente para a África Austral para a abordagem do câncer, então é só para ver como é que é, que nós tínhamos o perfil certo, né, para ocupar aqueles cargos na altura, tanto como diretora da maternidade, que é o caso da Irina, e diretora da pediatria, que é o meu caso. Pronto, fez a proposta, foi aceite e começou uma bofa. Ouvido privado para o público. Uma senhora bofa. Por quê? Porque o privado é aquele ambiente em que tu quase tens tudo resolvido, desde que, e se a pessoa tiver seguro, tenha como pagar, as coisas vão acontecer porque não falta nada, né, ao privado. Então, e tu chegares ao hospital público e percebes que as dificuldades são imensas e depois tens que estar ali na luta de uma cota que nem sempre foi a melhor e depois tens que sanar todas essas dificuldades e no final do dia ainda te sentires insatisfeito, né? E eu, de facto, muitas vezes fiz uma pergunta, mas porquê? Porquê que eu estou aqui? O que é que eu tenho a ver com isso? Mas porquê que eu não deixo isso tudo e volto para a minha vida? Mas não foram tantas vezes assim. Pelo menos não foram mais vezes do que aquelas em que eu entendo que é uma missão. E se é uma missão, eu preciso realmente olhar para isso como tal. Então a gente não abandona as missões. Adaptamos-nos a elas, né? E uma forma que eu acredito que faça com que dê certo, primeiro é a minha fé. Eu acho que esquece, a Bíblia fala em fé de grão de mostarda, né? Que dá para dizer o monte vai... A minha não sei, acho que é a árvore de mostarda, se existir uma árvore de mostarda. Então, mas é para dizer o quê? Que nem sempre são dias fáceis, nem sempre são decisões fáceis. Criamos muitos sabores com pessoas, porque lá está, a conversa estávamos até no carro.
Mas a verdade é que se tu entendes que és uma pessoa consciente do teu papel, consciente do que tu queres apresentar às pessoas, não somos perfeitos, isso é impossível, mas se te foi dada a oportunidade de cuidar, se te foi dada a oportunidade de entregar muito, né, daquilo que tu sabes ou consegues fazer, então, como diz a Lorinela, põe tudo de ti nisso e gera resultado. E foi o que eu fiz e tenho feito, né? São 6 anos, quase, Já? já. Eu desvinculei-me do meu anterior compromisso privado em finais de 2019 e comecei a exercer a função pública como gestora em 2020. Estou na segunda província Uhum. desse desafio, Qual nesse caso? Benguela, mas no município de Lubito. Yeah. E entendo que sim, é possível. É possível, porque o país tem mesmo rumo. Vamos voltar aí. Um, Opa, este é rumo. Diz uma coisa. Você é escorpiana, meu filho? No Lubango foi na pediatria, Sim, certo? E agora no Lubito está no Hospital Geral, certo? é assim. Na verdade, na Willa eu estive em 3 unidades. Ok. Como diretora-geral no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. A minha primeira experiência, a minha primeira casa, eu diria, meu primeiro amor, né? Na gestão, e o amor também tem as suas partes más, as espinhas, né? Uhum. Mas ainda assim eu fiz tantos amigos, eu fiz amigos para a vida toda. Tenho pessoas comigo desde essa época até agora. Eu depois fui para o Hospital Central. No Hospital Central eu dirigi o bloco operatório, né? Que é o principal da região. E a seguir eu fui nomeada para o Hospital Municipal da Cacula como diretora-geral. Também foi uma senhora experiência, apesar de não ter demorado muito tempo, porque logo a seguir fui chamada para assumir a responsabilidade do Hospital Regional de Lubito. E o desafio mantém-se, continuo lá, até ver, né? Até agora, Só que já contei 4 unidades. por aí. Mas se fosse a comparar, por exemplo, localidades, quando eu digo localidades, municípios, Sim, ok? Vamos falar daquilo que foi o Lubango e agora que está a ser o Lubito. sim. Qual tem sido a maior diferença que nota? Bom, eu tenho 2 abordagens para isso, Uhum. porque senão nós vamos fazer aquilo que todo mundo faz conosco. Uhum. Quer dizer, Cine é parecido com a Fluina, é que vocês estão todos iguais, estão todos parecidos, né? Meio que a gente faz com chinês. Uhum. E isso não é verdade. As pessoas vão para a região sul, saindo de Luanda, e acabam colocando toda a região sul no Uma mesmo box. pacote. Não é verdade. Então, cada lugar, mesmo dentro da própria Willa, né? O Lubango tem uma realidade, o Chipindo tem uma realidade, o Vango tem outra realidade e por aí vai. Uhum. Assim como em Benguela também, os municípios diferenciam-se entre si e no Lubito não é diferente. No entanto, eu falaria da diferença de acesso, da diferença de cultura e da diferença de participação ativa naquilo que são as decisões da sociedade em si. Eu diria que o povo no Lubango não é tão político como é, por exemplo, o povo no Lubito. Uhum. Então, eu tenho tido a experiência de participar de conselhos consultivos, sejam eles de auscultação, nesse caso, né? Perdão, de provinciais quanto municipais. E eu percebo que as pessoas realmente participam, não é brincadeira. Uhum. Os cotas mesmo, os mais velhos, assim, né, do município, estão ali presentes, Tá querem saber empenhados. porque é que estamos a tomar determinadas decisões, etc. Isso para mim é novo, porém também é muito bom, porque tu começas a perceber que afinal o teu trabalho está a ser visto. Tem a possibilidade de ser criticado, mas também há a possibilidade de haver sugestões vindas daqueles que já estão no município há mais tempo, que conheceram outras fases, às vezes fases com mais possibilidades, com mais dinheiro, e conseguem dizer, não, doutora, não vá por aí, vá por aqui,
ao invés de tentares rebater, olha, tenta puxar esse e aquele mais velho, vais ver que com ele vai conseguir amenizar a situação com outras pessoas, e isso ajuda a ter a capacidade de negociar melhor. Mas em termos de diferenças, né, que foi a pergunta que fizeste, eu acho que a diferença maior é a forma como se percebe a saúde, né, no caso da saúde, a forma como se percebe o comportamento mesmo, né, das doenças, da forma como se lida com as doenças. O Lubango, por ser uma cidade fria, tem uma característica de doenças, né, que são um bocado diferentes do Lubito. Mas há um ponto comum, que é a malária, né? A malária, e isso faz de nós parecidos, quase todos, de uma ponta do país à outra. Mas quando entramos nas especificidades, eu diria que no Lubango há uma gestão da saúde um pouco diferente. Um pouco diferente. Melhor ou pior? Não gosto de perguntas prontas, nem de respostas prontas. Diria diferente. Na tua opinião? Diferente. Isso é um programa de opinião. Apesar de estares numa posição que de conflito de interesse, né? Sim, mas nisso tudo, coisas palpáveis, quais são os desafios reais? Porque 4 hospitais já conseguimos ter uma noção. E, aliás, Isso. uma coisa é 4 hospitais em que tu fizeste parte diretamente, outra Sim. coisa é aquilo que eu sei do teu conhecimento dos hospitais Sim. a nível nacional. Quais são os desafios reais e mais sonantes que nós temos ainda no nosso setor público? Ok. Nós temos vários, mas o primeiro é que nós continuamos, de facto, a lutar com os mesmos inimigos, né? Uma população que não tem grande acesso a serviços básicos perto de casa, né? Acaba tendo que fazer ainda um caminho de distância e uma certa desorganização, podia chamar assim, deste fluxo que acaba afetando a vida de quem está, por exemplo, no hospital terciário. Okay. Vou esmiuçar. Se uma pessoa tiver uma dor de cabeça e ficar comprovado que é apenas um mal-estar, sem nenhuma outra consequência, sem nenhum outro agravo, pode resolver perto de casa. Vai ao posto, faz uma injeção ou lhe é receitado um comprimido, toma e vai para casa, né? Mas nós às vezes temos essa mesma pessoa com essa mesma dor de cabeça, com essa mesma cefaleia, aí para o hospital terciário, que devia ser um hospital de especialidade. Pois. Então, o hospital tem custos. E esses custos, infelizmente, eles acabam sendo diluídos a resolver os problemas no nível abaixo de onde se devia realmente resolver. Este é um problema. Segundo, estamos a falar de dotações financeiras que já vão sendo melhoradas, mas às vezes sem muita percepção, né, daquilo que é o crescimento real da população. Porque nós não podemos dar, por exemplo, a um município com 100 mil habitantes a mesma dotação financeira que vamos dar a um município com 1 milhão de habitantes. Então, e às vezes isso acontece. Então, eu acho que esse também é outro desafio, é um desafio, aliás, é um desafio real do nível central, porque agora vamos ter mesmo o primeiro fórum, né, de gestão hospitalar voltada para a Direção Nacional dos Hospitais, onde vamos abordar tudo isso, as dificuldades, os temas todos financeiros e etc. Porque quem está no field, como eu costumo dizer, é que sabe, quem está no campo, quem está lá, é que conhece as dificuldades do dia a dia. Mas existem dificuldades que são transversais. Então, mas nós não podemos só ficar com o que é transversal, que vão existir também especificidades. Ou seja, quando nós falamos de uma população que tem acesso à informação, fica tudo mais fácil, porque ela vai entender o que a gente diz. Então, tu tens realidades em Angola ainda onde o português não é a única língua, né, que se veicula naquele lugar. Então, tu precisas de chegar à população, precisas ter acesso a ela, mas precisas que ela também tenha acesso a ti. E o português médico, o português da saúde, é complicado. É tipo a vossa caligrafia.
Não a nossa, de alguns, porque a minha é linda. Quem conhece sabe. Eu estou para ver um médico que sabe escrever. Podes trazer o papel e a caneta agora. Então, quem conhece sabe. E até porque eu sinto que isso é uma responsabilidade que todos nós devemos ter. Então, se eu vou, né, vou fazer uma prescrição, eu preciso que a pessoa que vai tomar essa medicação perceba o que está escrito devidamente para poder explicar aonde ela, por exemplo, vai comprar ou vai adquirir. Então, isso é um tema, podíamos abrir depois isso, mas pronto, no meio das dificuldades, as principais são essas, né? Mas eu acrescentaria mais uma. A dificuldade de as pessoas às vezes aceitarem quem vem de fora. Quem vem De fora. Quando dizes quem vem de fora, Sim. estrangeiro ou quem vem de uma província diferente? Por exemplo, alguém de Luanda ir para o Uambo e essas pessoas rejeitarem, é desse É disso que eu falo. tipo de tribalismo? Sim, e às vezes um bocado de xenofobia mesmo. Porque assim, eu sou de Sério? Luanda. Esse é um problema novo. Fala mais. Eu sou de Não Luanda. sabia, sim. Eu sou de Luanda e pronto. Eu não diria que estou no grupo das pessoas mais complicadas de se lidar. Mas dependendo daquilo que for o tema em questão, eu consigo ser uma pessoa persistente nas ideias, né? E às vezes quem já está no âmbito local, habituado ao seu ciclo, né, à sua vida, etc, etc, lida um bocado mal com essa coisa também luandina ou luandense de ser meio safo, né? Deixa acrescentar uma nessa. Ok. Será que não é de alguma forma uma resposta àquilo que os chamados, porque eu não sou de Luanda, e também sou das províncias, ok? Será que não é um pouco de uma resposta daquelas pessoas que estão nas províncias e acham que os de Luanda, como a maioria das capitais no mundo, parecem ser mais arrogantes em relação às pessoas não significa individualmente, Claro. mas às vezes em termos sociais, contexto, nós já estamos preparados para os da capital são mais arrogantes. E eu digo isso não só dos angolanos, porque tu vês os do Porto falam mesmo dos indivíduos de Lisboa e idem. Será que o pessoal da província, quando a ideia vem de alguém de Luanda com um cargo ligeiramente superior, também já não fica meio que revoltado, tipo, esses gajos Vieram mais roubar nosso lugar. vieram mais... Da mesma maneira que nós em Luanda às vezes ficamos revoltados com alguns expatriados. Será que não é o mesmo que acontece? Eu acho que sim, em parte é, mas em parte também é um bocado, eu acho que de não arriscarem conhecer o novo, sabes? Porque às vezes tu para tomares partido de algumas coisas, tu precisas conhecer as pessoas, tu tens de te permitir conhecer. Assim como eu não aceito catálogos de que os do Sul não prestam, são falsos. Então. Mas os dois são inteligentes, isso é verdade. Não, mas pode continuar. Eu sei, eu sou Reis Baconga, então pronto, está tudo bem, está a ver? Já me posicionei. Então, mas é para dizer isso, que esse olhar pejorativo, eu acho que também afasta-nos muito, porque podíamos estar mais unidos a resolver, né, questões pontuais que afetam a vida de todos, se tivéssemos a perder menos tempo com essa parte. Pois. É normal tu seres uma pessoa com hábitos diferentes, é normal tu teres opiniões diferentes, ainda bem que temos opiniões diferentes, porque acho que assim também todos crescem. Mas tu não podes só, às vezes, impedir o outro de fazer o que tem que ser feito, porque achas que ele vem de Luanda para roubar o teu lugar, né? Então, mas eu aqui vou colocar bem grande, né, letras garrafais, ainda bem que eu me movi em 2020, porque deu uma noção de que Angola realmente não é só Luanda e de que existem coisas muito boas dentro daquilo que é a característica de cada lugar onde eu vou passando, que podiam realmente acrescentar e agregar valor ao todo. Yeah. É fixe ouvir essa visão diferente. Não sabia que esse era um problema, por acaso.
voltando na saúde em si, o que acha que é ah, o maior problema que nós temos? Vou dar algumas opções: a falta de investimento A na linha saúde, A. a falta de profissionais suficientes no setor da saúde, ou a falta de saneamento básico. Eu sei que para quem não conhece a saúde, talvez essa falta de saneamento básico pode parecer estranho, mas Não, se não é. quiser depois eu posso adicionar. Mas qual desses fatores acha que contribui mais nesse... Eu não sou doutor, então vou Ok. meter nesse buraco que nós chamamos a nossa saúde pública. Bom, antes que tu digas que é buraco, eu diria que faltou uma linha, que é todas as anteriores. Porque assim, elas estão relacionadas. Tu, quando falas de saneamento básico, querendo ou não, tu estás a falar da possibilidade de haver mais doenças, como a cólera, como a malária, né? Como a xistosomíase, etc, etc, etc. E depois tu começas a ter aquilo que é uma distribuição que já é deficitária, per si, porque nós há algum tempo que não temos concursos públicos e estamos a correr atrás disso, mas tu não tens uma cota justa de número de profissional por pessoas atendidas, né? Nós estamos muito acima Vamos sobrecarregados. em termos de atendimentos por pessoa, por profissional. Tanto da área médica, quanto da área de enfermagem, quanto de diagnóstico terapêutica, apoio hospitalar. E depois tens a parte da formação, mas aí na formação nós já temos que dar muitos parabéns, muitos, 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 por esse acordo da UIP, né? Que tem como meta formar 38 mil profissionais de saúde. Isso já começou, bom, isto estamos a falar desde o início do ano, né? 2024 oficialmente. Então, estamos a falar numa perspectiva 2028? de pelo menos Quer dizer, vocês estão 2027, bué de anos. 2028, mas temos Não, vocês vários estudam tipos bué. de formação. Estudamos bué. Sim. Mas são vários tipos de formação, né? Temos licenciatura, tem especialização, mestrado, doutoramentos. Aquelas pessoas que, por exemplo, durante muito tempo esperaram uma oportunidade para diferenciarem-se, né, nas suas áreas de trabalho, hoje estão a poder fazer isso com bolsa, com tudo pago. Então, e isso é uma vitória, é inegável. Por isso é que eu digo, não está tudo mal, não pode estar tudo mal. Então, mas quando tu pensas nisso, quer dizer que estás a pensar no crescimento global, estás a pensar no crescimento dos 3 pilares. Mas os 3 têm que conversar. Quais são os 3 pilares? Que tu acabaste de dizer: saneamento básico, a formação e a quantidade, né, nesse caso, de instituições que podem fazer a melhor gestão possível dos cuidados de saúde. Mas aí faltou um pilar, a política. Porque a política pública, ela não é uma decisão isolada do setor da saúde. Então, tem que conversar mais. Eu acho que a política é o vetor diminutivo da maioria das somas que nós temos em todas as áreas, mas pronto. Isso foi já uma coisa estranha que disseste. Sabes Não, porquê? eu acho, assim, dando opinião, Isso. eu falei sobre o saneamento básico porque eu acho que se nós tivéssemos saneamento básico, porque a maioria das doenças que houve, e eu não falo só nas províncias e tudo, mas nós vemos os nossos trabalhadores em casa, a maioria das doenças que tem é relacionado à falta de saneamento básico. Mas aí é que está. Água potável, esse tipo de coisas. E claro que os setores do país estão ligados, mas se tivéssemos algumas prioridades e coisas resolvidas, iríamos, se calhar, tirar essa sobrecarga na área da saúde propriamente dita, nos hospitais, porque há muita doença que já não devia sequer ser um problema. Ok, mas então, tu aí precisas falar um pouco sobre epidemiologia. Sim. O que é que isso quer dizer? Tu tens doenças que são sazonais, querendo ou não, elas vão acontecer com maior ou menor grau, dependendo daquilo também que for a fase de surto, né? Tens um clima que favorece, então há doenças que vais ter, não tem como.
Disseste bem, temos mas um clima que favorece, a isso. doutora sabe. Favorece que cresça mosquito, Sim. favorece que cresça mosca, Certo. favorece que cresçam vetores. Principalmente se tivermos o quê? Os mosquitos e moscas e O tal. lixo, água parada. Exatamente. Então, mas choveu. Se choveu, tem água parada. O que eu quero dizer Por é o que tem seguinte. água parada? Espera. Tu tens vários tipos de água parada. Tu tens água parada, que pode ser água limpa, Certo. que veio da chuva, não é? E fez um lago, fez um charco. Mas isso não inviabiliza a formação do mosquito. Depois tens as águas paradas, porque é a fossa que não drena, né? E tem ali água de lama, água suja. Agora calma. Quando tu me dizes assim, que era a parte que eu quis comentar, que existem realmente situações que a política é o fator diminutivo, eu discordo completamente. Porque tu só podes, Sina, e isso nem é militância, mas tu só podes realmente mudar coisas quando tu estás dentro daquilo que é o plantel de decisão. Seja para opinar, seja para minimizar, seja para amenizar algumas situações. E às vezes o que tu não tens é a oportunidade, talvez, de decidir no nível mais alto. Então, mas estamos tu de influencias na decisão. Não, estamos de acordo, porque Então. quando eu disse que a política é o fator diminutivo, eu não estou a falar o menos importante. Eu estou a falar que é o que mais atrapalha. Eu estou a dizer, calma só, o que eu estou a dizer é... Então, para te darem dinheiro, tu para teres dinheiro para fazer mudanças ao setor da saúde, não é um setor isolado. Ele Sim. precisa do Ministério das Finanças, ele precisa, não é, até do próprio ordenamento do território, porque agora tens uma ampliação do país, tu tens mais municípios Não e ampliamos, precisas... só multi... Pronto. Não vamos falar política. Não, eu acho que temos que falar política. Não, é isso que está errado. Não. Porque a gente espera sim, assim, tem né? razão. Porque eu sou convidada, Vamos né? falar de política. Sim, eu sou convidada. E eu já estou a aturar há algum tempo, desde algumas horas. Mas assim, na verdade, a sério, sem querer criar polêmica, né? Já polemizando. Acho que vamos Sim, é polemizar importante, aqui. sim. Mas como é possível nós morarmos enquanto cidadãos numa terra onde a gente, de facto, não tem opinião política? Isso é impossível. Isso é impossível. E isso é uma responsabilidade, Sina. Isso é nossa responsabilidade. Quem nasceu na minha fase, né? Que sou de 82, ai, com muito orgulho, que medo, que sou de 82, né? Mas quem nasceu na minha fase, 80 precisa já estar dentro desse aparelho de Estado, seja como for, como professor, como médico, como engenheiro, como ministro. Tenho colegas, pessoas que foram colegas e são ministros. Então, hoje eu entendo o quê? Que nós também queremos às vezes ficar numa posição que não é boa, que é a posição de eu estou de fora para poder criticar e bater todo mundo que está aí dentro. Mas assim é mais fácil, isso é muito fácil. Vem aqui, eu gosto muito dessa expressão do Tafinha. Vem aqui, senta aqui, vamos sentar juntos e vamos arrumar isso juntos. Mas sabe o que eu vejo? Estamos a sair da parte da saúde, mas ir na política. Nós estamos, isso é saúde não, também. mas é importante, saúde e é importante. O que eu vejo, e eu só posso falar daquilo que está ao meu alcance, dos amigos, e eu, feliz ou infelizmente, cresci diretamente na política, ok? Tinha um tio que é deputado, vivi num complexo cheio de deputados. Ou seja, és um privilegiado. A certo ponto, sim. Claro que és. Sim. Então, eu estou a afirmar, não estou O facto de eu ter estudado só isso já me dá um privilégio muito acima da maioria, que quem dera que tivesse as mesmas oportunidades que eu. Mas, e eu vi que, tenho visto inclusive, aquilo que era vocês mesmo de 35, 40 anos, que eram o futuro da nação. Vocês que eram o futuro da nação. Eram são. Agora... são. Então fazer o quê? São o presente. O problema é que esse presente que eu vejo, sei que começou com a política. Perdão. É um presente que as pessoas estão à espera da vez deles. E eu tenho pena, de
todo mundo entende o realismo da situação do país, ou a realidade do país, ok? Uhum. As lacunas e aquilo que deveria ser, talvez, a curva de prioridades. Sim. E todos nós assistimos que a curva de prioridade não está como devia ser. Que muitas das vezes colocamos em frente prazeres temporários, em vez de focarmos a fundo naquilo que são resoluções de problemas a longo prazo, mas necessário para um país crescer de forma sustentável. Ok. O que às vezes me faz crer que existe uma... Distorção da prioridade. Isto, acho que assim é melhor, para não ser mais agressivo. Obrigado. Uhum. E eu vejo os jovens, os antigos futuros da nação, Atuais presentes. entrarem e em vez de vamos resolver juntos, Uhum. agregarem aos problemas. Eles não estão a agregar no pessoal que está ali a remar para avançarmos. Eles estão a adicionar os problemas porque eles estão a ver, estás a ver o que disse? Eu não quero estar dentro do problema, quero poder criticar. E mesmo quando eu olhar, o que eu vou dizer é, você não tem noção do que realmente é a situação, porque o país tem rumo. Este rumo que está difícil de ver, com binóculos. Mas pronto, eu vou voltar para a saúde, que é importante, porque Não, senão... mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Sim, não. Eu não sou pessimista, mas não sou uma pessoa com felicidade tóxica, né? Ou positivismo tóxico. Eu acho que os problemas, eles existem. Eu acho que realmente nós estamos num lugar complexo, né? Em tudo. Segurança, saúde, etc, 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 educação. Mas nós também não podemos negar o que tem sido feito. É disso que eu falo. Porque quando nós somos extremistas ao ponto de colocar tudo no mesmo lugar, né? Tudo na mesma frase, então nós vamos deixar de ver o todo. Nós estamos só a ver o lado que nos convém, né? E pode ser o lado que nos convém observar ou pode ser o lado que nos maltrata mais. Porque também quem está nas ruas vê, né? No entanto, Sina, existem várias faces num cubo. Não é só aquela que está de frente para nós. Então, e quando nós olhamos, por exemplo, também esses mesmos jovens de 35, 40 anos, muitos deles estão a fazer muita coisa boa. Muita coisa boa. Projetos de agricultura, projetos de inclusão, projetos voltados para... Os que estão na política. Está bem, mesmo os que estão na política, né? Jovens que até têm muitos princípios e valores. Não vejo. E que é normal, porque tu estás a ver só a tua face do cubo. Não, agora, um conselho... O avião só é notícia quando cai. Não, calma. Um conselho que seria bom é sair um pouco daqui. Eu saio. Não estás a sair bem. É sair um pouco daqui. Sair um pouco daqui para Angola, onde se faz. Porque tem lugares onde se faz. E talvez isso te dê uma noção real, não é? E comparativa, muito mais justa. Porque às vezes a gente também só está a seguir aquele efeito manada da televisão ou dos nossos amigos que de alguma maneira reúnem-se para dizer isso mesmo está mal. Não, eu não sou daqueles que criticam só por criticar. Tentar fazer diferente. Mas o que é que eu noto? É assim... é engraçado que ainda tempos tive esse debate com o meu chefe sobre o está-se a fazer alguma coisa. Sim. Eu concordo que está-se a fazer alguma coisa. Por que não falas também? Calma, Flor. É assim, essa é a minha lógica, ok? As provas nós fazíamos valiam de 0 a 20, ok? Sim. O aluno quando tira 6, ele reprova. Mas ele fez alguma coisa. Ok. Mas supostamente era para ter a capacidade ou lhe foi dado ferramentas para, se possível, tirar 20. O professor não vai olhar apenas no... Mas ele fez alguma coisa. Eu vou poder responder a isso, sim, né? Para ele ter uma nota positiva, ok, vai ser avaliado nas falhas, não nos acertos, porque os acertos foram tão pequenos
que a falha Uhum. é muito grande. E o que eu tenho dito e eu defendo é, tem-se feito alguma coisa? Tens um novo aeroporto, é verdade, tens algumas coisas Tu até feitas. estás aí para o macro, devias ir mais Não, para o micro. não, tem-se feito. Não, isso é o que as pessoas veem, é mais fácil, quando nós Ok. falamos assim, as pessoas entendem. Estás a Ok. ver? Mas ao mesmo tempo quando nós olhamos para aquilo que se diz que foi gasto estamos aqui no Nova Vida, para as estradas de Nova Vida que estamos orçamento após orçamento a ver Uhum. orçamentos aprovados e valores altos, e eu já vivo Nova Vida desde 2003 Uhum. e depois vês o que fizeram, a vergonha de tapa-buraco que fazem, é o que a pessoa olha, tipo, eles tinham 100, fizeram 15, mas eles querem dizer que fizeram alguma coisa, porque eu tenho que admitir que pelo menos os 15 foram feitos. Uhum. Não! Epá, se tu me fazes 80, eu até já celebro, porque no mundo inteiro ninguém faz 100%. Fora o Sheikh Agora é do minha Dubai, vez, por favor. mas... Tu Uhum, fizeste um comparativo que eu achei excelente. uhum, Tu disseste uma criança, um aluno, uhum, teve 6 uhum, sobre 20, né? uhum. E reprovou. Primeiro é que eu acho, enquanto professora, defendo isso. Às vezes o método vai ter que ser adaptado ao tipo de aluno que tu tens. Começa assim. 2. É onde vem a frase Um- célebre. um- Isso é Angola. Não, Parem com calma. isso. Um professor justo. Uhum, Tu falaste, eu não te interrompi. Tem uhum, provas. Um professor justo não vai medir o seu aluno e chegar até a reprovação sem que ele de facto tenha comprovado que não sabe. Né? 50 Por isso é anos. que, calma, por isso é que tu tens várias provas. Certo. 50 anos. Foram todos de paz? Não foram. Foram todos para estarmos à vontade para aplicar o dinheiro no país? Não foram. Então, e eu creio que é assim, todos os dias, China, todos os dias, a gente tem que ter um motivo pelo qual acorda, Uhum, certo? certo. E eu sei o teu também. Acordar, cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos, fazer o possível e o impossível para que eles estejam em Angola e sintam orgulho de estar aqui. Não é diferente do meu, não é diferente das outras pessoas. Só que é importante nós entendermos que se nós também, entre nós, que temos as mesmas faixas etárias, não começamos a olhar nos olhos, né? E falar com amor e falar com verdade sobre aquilo que é. Eu falo a minha opinião, a minha sugestão, e tu também dizes: não, espera, vamos ainda tentar ver por esse lado o que é que daria aí e etc. Nós não vamos para lugar nenhum. Mas isso não é nosso, isso não é da nossa geração, isso é da geração anterior à nossa. Eu costumo dizer, quando os mais velhos que eu atendo, doutora, não, esse país já. Eu digo, não, meus pais, desculpem, mas vocês mesmo é que estragaram isso. A culpa é vossa. Uhum, Então, a gente tem que deixar que essa fase passe, para quem sabe, essa nova fornada que vai vindo traga também um outro olhar sobre as coisas. Mas eu digo assim, Sinaí, sem medo de errar. Estamos a fazer alguma coisa assim, mas tenho medo de frases como eles estão, eles estão. Não são eles, somos nós, porque querendo ou não, quando tu, Sina, és parte de uma situação, é também sobre ti, a responsabilidade também é tua. Não temos como nos imiscuir dessa responsabilidade. Então, por isso é que, independentemente se os mais velhos acertaram ou erraram, o que a gente tem que focar é que na nossa vez a gente precisa acertar. Na nossa vez. A gente Concordo precisa com tudo que tu disseste. acertar. E acertar é o quê? É conversar mais, é entender que, por mais diplomas que a gente tenha, por mais sapiência intelectual que a gente acha que tem, não podemos ignorar também até esses mais velhos que erraram. Porque esses mais velhos que erraram têm uma coisa que a gente não tem ainda. Experiência. Anos de chão aqui. E muitos deles sem conhecer um aeroporto. Mas eles sabem que para ele o aeroporto é um ganho. Então,
conversas fechadas, é aquilo que eu te disse, extremistas, radicais, é o 880, não nos levam a lugar nenhum. Eu acho que temos que vir um pouquinho mais para o meio, para o centro e fugir dos extremos para a gente conseguir, de facto, trazer solução que seja boa para todo mundo. Ou pelo menos para a maioria. Antes de rebater isso, deixa só te dizer. Este está a ser um real debate. Então, subscreve. Siga e compartilhe. Siga e compartilha. Não fica com medo. Não se preocupa, não vão cancelar o Sina. Também só cancelam quem é famoso. Quem não é famoso não tem como cancelarem. E estávamos a falar, e eu estava a falar a minha preocupação com os jovens. É assim, eu entendo e eu converso com vários mais velhos. E felizmente, feliz ou infelizmente, muitas das vezes assisti reuniões lá, assembleia fora da assembleia, entre vários deputados e tudo mais, e consegui às vezes entender um pouquinho a mentalidade, como é que funcionava a política. Ok. Mas o que é que eu vejo, o que é preocupante para mim, não é que eu conheço vários jovens que fazem a diferença. Eu conheço. Tem uma arrogância? Ok? Mas a Quase maioria, todo, para não a dizer maioria desses jovens que fazem a diferença, os meus, eu chamo os meus, O ti, não está na política. tu é que pensas. Calma. Quando eu digo que não está na política, estou a falar de forma direta e decision maker. Ok? Por quê? E eu digo, mas isso não é um fenômeno que eu vejo só aqui. Disse, por exemplo, que os melhores alunos de Oxford e Harvard, a maioria deles não quer ir para a política porque sabem que há muitas limitações para conseguir fazer política. Mas o que eu vejo é, os jovens que querem ir na política ou que vão na política aqui, estão-se a preparar para dançar o ritmo da mesma música que os mais velhos que estão lá, que não tiveram tanta formação, tanto preparo antes de lá chegar, colocaram a tocar. Ou seja, aquelas que são as vozes que deveriam chegar, tentar estabilizar e tentar fazer diferente, ok? Vem com discursos de que para eu poder sobreviver aqui, eu tenho que fazer igual. Vou ser direto. Tenho que elogiar o X, tenho que abdicar desse princípio, tenho sempre de... Isso é para adultos. Lamber as botas das pessoas que eu sei que eu vou chegar lá. Porque se eu for querer implementar algo diferente, porque aí vamos... Lembras naquela cena que falamos das províncias? Isso. Aí vem... Quando chega um indivíduo novo com políticas novas, também tratado por aqueles que estão lá como um indivíduo de um clã diferente. Então começam novas guerras. E poucos têm a coragem, ou aquilo que tu dizes que tens, para manter firme, ok? E entender de, ok, talvez com um pouquinho mais de manejo, eu vou conseguir fazer diferente. Mas eu não estou aqui só para tirar, para resolver o problema da minha família, etc. É isso que me preocupa. Mas isso é só um comentário para ir já para o estado mental da nossa sociedade. O que é que se passa com os angolanos em termos mentais? Eu acho que o que se passa com os angolanos, colando um pouco o que tu disseste da saúde mental, são narrativas viciadas. Oh, diz. Sim. Conta mais. Tipo o quê? Primeiro, o conceito de saúde mental como tal. Porque quando a gente fala de saúde mental, as pessoas querem sempre associar, né, a um lugar do maluco, daquela pessoa que anda na rua sem cuidado próprio, sem banho, com o cabelo no ar, desprovido sequer, às vezes de consciência e retórica. Porque está realmente com as ideias fora do lugar. Mas eu acredito, Sina, que falar de saúde mental vai além disso. Primeiro tem a ver com tudo que é fator externo que agride, porque nós temos vários fatores externos que nos agridem, e na política também não é diferente, né?
Os fatores externos estão aí. Uhum. Vão desde esse lugar em que também a frustração pode ser no dia a dia, com coisas que tu gostarias muito de mudar, gostarias muito de alterar, mas é uma agenda hoje. Uhum. Saúde mental é uma agenda. É uma agenda que precisa ser olhada com carinho, com cuidado, porque nós temos, como eu disse, né, o 8 e o 80. Então, tens o 8, onde encontras uma pessoa que pode estar afundada completamente numa depressão ou em ansiedade e que não tem alternativa alguma de chegar a 80, que é a possibilidade de cura. Mas tens depois o caminho do meio, que eu chamaria até de refúgio ou de um atalho, que são as abordagens que podem ser feitas nesse lugar de cuidado, que não deixam o indivíduo chegar ao extremo, que muitas vezes é tirar a própria vida, por exemplo. Uhum. E quando nós falamos sobre isso, temos que voltar para a política pública. Uhum. Porque se tu não inseres psicologia, por exemplo, nas escolas, não inseres psicologia nas faculdades, não inseres psicologia na Assembleia, Uhum. tu não vais conseguir tratar de ninguém. Não vais conseguir. Não achas que nos últimos tempos... Desculpa, eu sou do contra. Alguém tem que ser do Todo contra mundo já nesse deu país. conta que tu és do Não contra. achas que nos últimos tempos tem-se falado da psicologia até a mais ao ponto de que tudo agora é uma patologia? Ok. O que é que eu quero dizer com isso? Acho, sei que tem os dados, eu ouço. Estudo, mas sei que tem os dados. O número de burnout, o número de stress em termos de diagnóstico, números de pessoas a sofrerem com ansiedade, número até de suicídios aumentou nas últimas décadas em comparação aos anos anteriores, certo? Claro, principalmente no pós-Covid. Pós-Covid. A que se deve ou o que é que tu achas que tem causado isso? Bom, primeiro eu acho que é o facto das pessoas ainda terem crenças limitantes quando o diagnóstico é Sabe que essa psicológico. palavra me causa Urticária. Tu estás assim, estás crenças sensível. que Limitantes. Vou dizer porquê. ela não é coach, mas Porque usa a mesma palavra. eu tá? sou coach para as Eu organizações. sei. Mas eu ia dizer o seguinte, Sina, Uhum. se tu tens um primo, tu tens um tio, que em algum momento sofre um abalo emocional e depois tu precisas, como primo ou como sobrinho, dar aquele aconchego, tu precisas ter técnica para dar esse aconchego, certo? Então tu podes graduar esse nível de atenção. E vais dizer assim, não, meu primo, ouça, prepara-te, veste, vamos tomar uns copos. É a tua abordagem, certo? Mas tu queres ajudar o teu primo, ou o teu tio. Só que às vezes isso não chega. Por quê? Porque o que ele tem não vai resolver com a ingestão de álcool. Ele vai ingerir o álcool, vai amenizar, provavelmente porque ele vai entrar ali num estado de alegria, mas é temporário. Quer dizer que o problema não ficou resolvido. Ou seja, tem que voltar naquele estado várias vezes para o problema aí. Entendes? Ou não. Ou podes também estar a arranjar um atalho que é ele tornar-se um alcoólatra. Sim, por isso é que eu disse. Então. Ele vai ter que voltar naquele estado de estar bêbado toda hora, porque é o único momento que ele sente que o problema vai. Agora vê. Se tu não tens ferramentas por completo para ajudar uma pessoa, é melhor que nem comeces para não atrapalhar esse processo de cura ou um processo de tratamento. O ideal seria, se tens um conceito sobre saúde mental que está também deturpado, com certeza também vais fazer um diagnóstico deturpado e com certeza vais dar uma solução deturpada. Então, por que não entregar isso a quem se formou nessas áreas, não é? Para fazer esse trabalho. E quando tu falas do coach, e temos uma coach na sala também, e quando tu falas do Vocês coach... não conseguem ver. Yeah.
Mas temos aqui Tá no aqui. público. Então, quando tu falas de coach, tu falas de ferramentas, né, que estão voltadas para, primeiro, agregar valor à vida do indivíduo com base naquilo que ele próprio tem de capacidade, né? Uhum. Porque tu falas em coach sistémico, há vários tipos de coach, né? Uhum. Mas principalmente o sistémico, porque eu acho que ele, para mim, é o mais completo porque é integrado. Então, trabalha todos os pilares da tua vida, a parte familiar, a parte emocional, a parte do trabalho e etc, etc. Então, às vezes nós também ficamos, como eu te disse, com narrativas viciadas, porque na nossa cabeça Uhum. aquilo é uma crença limitante. Primeiro é que tu não sabes o que é isso, não convives com isso, mas rejeitas. É tipo eu com os coaches. Eu Já sei, vamos chegar lá. eu Sabes o que sei. é mais fixe? Mas eu não sei quem tentou te Como eu sou? evangelizar e deu Calma, sabe errado. o que é mais Mas fixe? não é por aí. Hoje vamos nos divertir, porque eu vou estar falando umas cenas de coach. E a coach que está aqui não vai poder responder porque não está no podcast. Mas a mão está coçada. Olha, fica a próxima convidada, vem aqui rebater essas tuas Não, críticas. mas deixa-me Pois, só. e tem mais, Uhum. outra crença limitante. É a ideia de que nós achamos que essas doenças podem ser visíveis. Uhum. Muitas vezes elas passam batidas de maneira silenciosa, onde, infelizmente, muita gente sofre em silêncio. Uhum. Isso não é... Nós estamos aqui a brincar, porque o Cine e eu, né, somos pessoas próximas, mas isso não é uma brincadeira, porque, infelizmente, nós não temos ainda estruturas, né, que estejam totalmente asseguradas em relação a isso. Tu tens, inclusive, pessoal da saúde, né, que todos os dias lida com muitas dificuldades, lida com mortes, etc, etc. E não tem aquele período nem de fazer o luto entre uma perda e outra de um Uhum. paciente. Pois. Porque nós também sentimos. Nós também sentimos. Então, e quando tu não tens esse período de luto, não tens esse acompanhamento, vais pôr um tijolinho em cima do outro. Todos os dias é um bocado. Deixa eu Até dar o uma de dia boa pessoa. que... Quem é que trata das vossas dores? Agora era parte para tu me ofereceres um lenço. Oh, Porque é sério? isso mesmo, quem cuida de quem cuida. É, se tiveres posses, se tiveres como, tens terapia. Eu sou uma pessoa, né, que apesar de ser terapeuta de casais dentro daquilo que é a vertente da sexologia, não abro mão de ter terapeuta. Eu não abro mão, porque se eu vou falar para outras pessoas, Uhum. se a minha narrativa é sobre cuidar de outras pessoas, eu preciso ser cuidada igualmente. Ao ponto, inclusive, de que quando a minha terapeuta acha que eu não estou em condições de cuidar de outras pessoas, ela dizer assim, tens que parar, ainda que sejam 2, 3 dias, precisas parar, respirar, e é verdade, e depois eu percebo que até fico mais produtiva depois desses períodos, e infelizmente não é uma condição para todos. Mas a minha questão reside aí. Por que de repente não, acho que foi-se construindo com o passar dos anos. Uhum. Essa é, mais uma vez, percepção. Uhum. Por que temos nos tornado cada vez mais seres fracos? Nem toda pessoa, atenção, para retificar antes que pense Porque à agora toa. vem o cancelamento. Sim. Agora Não, vem. você não pode cancelar quem não tem sucesso. Então, podem tentar, tá tudo bem. Deixa eu te dizer, é assim, para fazer perceber, não estou a dizer que toda pessoa que tem algum tipo De distúrbio. de distúrbio é uma pessoa fraca. Uhum. Mas a verdade é, durante muitos anos, Uhum. nós vimos superações e uma sociedade bem mais forte, bem mais resistente a certo tipo de, vamos falar, patologias, né? Uhum. Do que nós temos agora. Eu tenho uma opinião, que eu vou te dar depois, eu sei que talvez vai rebater. Mas o que que achas que tem contribuído nesse cenário de pessoas que cada vez mais afundam-se Nessa realidade. nessa realidade? Isso. Olha, Sina, tu tens tanta coisa. Olha, tu tens stress adicional porque tens um trânsito. Vamos contextualizar, né? Luanda. Sim. Tens um trânsito onde as pessoas conseguem passar pelo menos 3 a 4 horas, às vezes. Tu tens pessoas que o custo de vida altíssimo,
com contas para pagar, com escola dos filhos, responsabilidades adicionais, e nós somos uma sociedade africana. Não nos podemos esquecer que, por vezes, não temos só os nossos filhos dentro de casa, não são só os nossos filhos a nossa responsabilidade. Temos irmãos, e depois, quando vamos contratar um serviço, estava a contar, né? A babá interna, então ela está comigo, eu não vou deixar a babá sem estudar, então tenho que ajudar também. Então tu vês que são muitas responsabilidades. E depois tens aqueles estímulos diretos que podem vir dos relacionamentos, sejam eles amorosos ou de trabalho, as chefias que querem resultado, querem entrega, mas muitas vezes não estão nem aí se o funcionário está bem ou não está bem, se o colaborador está bem ou não está bem. E se nós reunirmos aqui pelo menos mais 4, 5 pessoas, eu tenho certeza que acabamos de criar um óbito. Porque cada um vai chorar a sua parte. Mas não é? tem uma coisa que eu não entendo. E esse estímulo é um pouco maior, né? Não, mas... Em relação ao que era antigamente. Não, antigamente era mais difícil. Nós tínhamos guerra, inclusive. Mas aí é que está, na régua de quem? Porque também o tipo de estímulo mudou. Sim. Tudo bem, tu vais dizer assim, guerra é uma coisa muito importante porque pessoas morrem na guerra. Mas existem guerras que não são feitas com armas. Tipo das redes sociais? Por exemplo, porque tu tens muita gente também que afastou-se das redes sociais por causa dos ataques que tiveram nas redes sociais. É aí que eu pergunto. Falei um bocadinho contigo há pouco, né? De uma coisa que está a acontecer. Sim. Que se eu fosse agora uma pessoa talvez com uma labilidade emocional maior, podia nem estar a fazer esse podcast e a dizer, Sina, pelo amor de Deus, olha só. Mas é aí que mas é aí o ponto, doutora. Eu acho que a pergunta não é essa que tu deves fazer. Posso sugerir? Eu acho que a pergunta que deves fazer é: o que é que mudou no indivíduo perante o mesmo estímulo? Pode colocar dessa maneira então, e podes responder. Posso. O que mudou é que nós perdemos a nossa rede de apoio de base. Pronto, falei. Qual é Hashtag. Nós antigamente tínhamos pai, mãe, avô, tios, todo mundo junto. Boa. Todo mundo junto. A nossa família sempre foi... A nossa estrutura familiar né? A nossa estrutura familiar africana, angolana, sempre foi uma estrutura cheia de gente. Tu conseguias ser protegido. Porque se a tua mãe te quisesse bater, tu corrias para a tua avó. Se a tua avó não te pudesse esconder, a tua tia esconde. Depois havia aquela chantagem emocional até, né? Se bateres à minha frente é porque queres me bater também. Aí acabou, não tem mais surra. Então, hoje tu tens um isolamento social e familiar muito maior. As pessoas estão dentro de casa, com muito mais possibilidades para ligação para o mundo, mas elas desligaram-se de quem está em casa. E aí começa aquela coisa das telas, porque as telas não são só para as crianças, a limitação de tela não é só para crianças. Certo. É para adultos também, que estão a conversar e não se olham mais no olho. E não é só marido e mulher, pais e filhos estão à mesa, o telefone está lá, uma garfada, nem sabe bem onde está a boca, pode até picar com o garfo porque está mais atento ao telefone. Filhos passam o dia a jogar, tu nem sabes às vezes com quem o teu filho está a jogar, tu nem sabes que tipo de estímulo ele também está a receber ali. Então, eu creio que essa paulada que nós chamamos de vida moderna, é essa paulada que nos está também a acabar com a parte social e é também a que está a acabar com a nossa saúde mental. Estamos sem apoio, estamos sem suporte. E talvez por isso, né, tentando salvar a tua colocação, porque hoje estás demais, é que os coaches e os pastores e os padres e todo mundo que fala sobre saúde mental começa a ganhar espaço. Porque se eu não tenho esse lugar de fala e de acolhimento dentro de casa, eu vou ter que procurar, nem que seja pago. Mas só de eu sentir que aquela pessoa faz uma técnica de aproximação comigo e diz algo que me coloca emocionalmente melhor, é normal. Eu vou seguir, aquilo é o botão mesmo já, seguir. Né? Até o dia que eu acho que já não faça sentido. Sim, mas eu olho assim. Não achas que a forma de educar nossa, os pais de agora, está demasiado sensível em que estamos a criar gente demasiado soft e que não consegue lidar com o estresse? Como?
Antigamente nós tínhamos uma maior rede de apoio, mas também tínhamos uma rede mais rígida em termos Verdade. de educação e tudo Verdade. mais. Verdade. Hoje em É o que dia, diga. Apanhei bem. todo pai que dá uma palmada é Apanhei porque bem. tem algum trauma e tudo mais. Todo pai que é mais, como dizem os brasileiros, Mais raiz, rígido, mais rígido. meu estilo, mais rígido, que acredita que Uhum. não é importante só ter respeito, o filho também tem que ter medo a certo nível do pai. Uhum. Porque às vezes é saber, tipo, se eu fizer isso, eu vou orgulhar meu pai. Isso é algum tipo de respeito. Sabe, se eu não fizer isso, o que vai me acontecer é necessário também. Uhum. Até Deus nós temos de temer. Uhum. Então, com o pai não deve ser diferente. É, ele é nosso Mas pai. hoje em dia existe tem de se conversar para tudo. Tem que Uhum. fazer entender, tem que não sei o quê, que filho não pode se gritar. Quando falas alto, desperta isso na criança e a criança vai crescer com esse trauma aqui, que se tu gestuares com a criança, ela... Não achas que isso está a deixar as nossas crianças ou a nossa sociedade Mais frágil? mais frágil? Sabes o que é que eu acho que deixa a nossa sociedade mais frágil quando a gente fala de educação parental? E tu sabes disso porque tu és meu convidado fixo na jornada do homem de alto valor, né? Para falar sobre parentalidade. Alto não sou, de valor talvez. Com certeza. Então, é a perspectiva de que o pai e a mãe, eles precisam evoluir. Entendes? E por mais que em algum momento... Falou bonito. É sempre. O pai e a mãe precisam evoluir. E as técnicas de educação, elas precisam também acompanhar a dinâmica dos tempos. Claro está que, antigamente, os pais também não tinham muitas ferramentas de educação. O que eles tinham é reprodução. Não é? O meu pai bateu-me, então também vou bater nos meus filhos. O meu pai dizia asneiras, então também vou disparatar os meus filhos. O meu pai isso, então também vou fazer. E às vezes não era pai, não era mãe, era o cuidador. E esse cuidador podia não ter vínculo nenhum emocional com essa criança, mas era obrigado a cuidar dela. E ponho obrigado entre aspas. Mas quem cuida quer resultados, certo? Só que depois tu tens que medir o resultado. Não me disse análise SMART, né? Tem que ser mensuráveis. Tu tens que olhar e dizer, peraí, o método que eu usei vale mesmo a 100% para todas as crianças e para todas as realidades? Ponto de interrogação. Então, esse viés no estudo é que vai determinar se tu depois podes aplicar de facto isso como um padrão de educação ou se podes fazer modelos que se ajustem à realidade de cada um. Um exemplo prático, tu tens 2 filhos e nos teus 2 filhos, um é diferente do outro. Tu já sabes que com a Ariana provavelmente veio uma rigidez, porque o Gabriel... com ela. Exato, porque o Gabriel acaba sendo um pouco mais fácil de lidar. Mas... Agora, o que é que eu vejo hoje? Sina, nós também temos medo de falhar. Nós estamos cheios de medo. Nós estamos cheios de medo de falhar. Nós temos medo de falhar como pais, nós temos medo de falhar como mulheres, nós temos medo de falhar como esposas, nós temos medo de falhar, porque... As mulheres também têm medo de falhar. Calma, porque o senso de crítica é enorme. Vocês também têm medo de falhar e quando falo de falha, falo urologicamente também. Homem só tem medo de falhar. Tu só vais parar quando eu começar entre por aí. 4 paredes. Ponto. Tá bem. De resto... Tá bem. Disse o homem Igor, raiz concordas? saído diretamente da caverna. Homem só tem medo de falhar naquilo. Agora deixa eu dizer-te. O que é que eu acredito que seria um bom mecanismo? Misturarmos um pouco. Misturar o quê? Se tu tens um filho com TOD, que é o transtorno oponente desafiante, que é aquela criança que discute, que responde. Isso também tem nome. Tem nome, vês? Por quê? Porque antigamente não se estudavam as coisas, as pessoas só viviam também. Resolviam. Mas existem muitas coisas que Freud explica. E aí vamos começar. A Ariana tem todo. Mas sabes por que a Ariana tem todo? Dela... Deixa eu explicar. A Ariana tem todo porque ela também provavelmente herdou do ponto de vista de personalidade do pai, aquilo que é o pai que ela tem, né? Que é uma pessoa que se contraria, que se chateia com alguma facilidade e que é um homem de ideias fixas. Mas isso é errado. Não sou homem de ideias fixas. Espera, estou ainda a te só bifar. tenho de me convencer do contrário. Podcast, yeah? Olha, o frente a frente é debate. Isso é meu prep talk.
Não, nós vamos fazer as pazes no fim. Mas agora deixa eu dizer. Por quê? Porque sim, no final do dia nós estamos só a defender-nos. Só que há defesas que é ataque também. Certo. E isso ataca quê? Ataca aquilo que nos fez mal lá atrás, muitas vezes. Tu cresceste de um jeito, tu foste um pouco mais rebelde, imaginemos, tu vais apanhar mais. Era assim. Certo. Era assim. O filho que for mais obediente vai ter da mãe e do pai uma atenção diferente ou diferenciada. Até menos, porque ele... muitas das vezes, porque não precisam se preocupar com ele ele. nem precisa, ele só precisa ser certinho, ele só precisa tirar boas notas e ficar quieto. Que não é amado. Então, mas quando tu vens para a crise existencial, esse filho mais desafiante é o filho do hustle. Este, quando crescer, provavelmente, quando chegar ao colega que faz bullying, vai lhe partir mesmo todo. Estás a ver? Vai ser incisivo na hora de fazer aquilo que é defesa. Porque ele já vem com isso de casa, já se está a defender há muito tempo. Nice. E aquele que muitas vezes a gente deixa naquela bolha de maior proteção, acaba não criando defesa. Nice. Isso é lei de Darwin. Mas aquilo muito que a gente bom, faz mais vezes, muito bom. Mas tem aí o meu problema, aliás, concordo com tudo que tu disseste. Já finalmente, nesse podcast, mas o meu 2 horas depois. O meu problema lá, não está na percepção de como corrigir de formas diferentes e como educar de formas diferentes, tendo a mesma base. Sim. O meu problema hoje é que os pais que têm um filho, com todo, né? Por exemplo. Por exemplo. Eles vão numa abordagem de tipo, não, tem que deixar a criança se expressar, porque já não pode apertar na criança, porque... Mas já estás de novo no 880. Calma. Tem que dar limites também, não, né? Eu estou a falar o que eu tenho visto. Inclusive, por exemplo, a Marta trabalha no colégio. Sim. Ok? Eu vou lá buscar os meus filhos muitas vezes e eu tenho que fazer muita respiração a ver crianças a faltarem respeito nas babás, nos pais, porque essas crianças mandam. Mas quando tu olhas e fazes um comentário com o pai, não, que ele é nervosinho, então... Uma criança nervosinha. Sabes, o meu pai me disse duas coisas. E eu guardo comigo. Encontrei o culpado. Digo isso muitas vezes. Não, essas duas coisas são a fonte do sucesso. A primeira que ele disse foi, e para quem não vai entender, quando tiver filhos e os filhos crescidos vão chegar lá, ele disse, eu prefiro que o meu filho me ame, aliás, me odeie e cresça independente, do que me ame e seja dependente. Porque se ele for independente, depois dele ser independente, ele vai saber como é que ele chegou a essa independência. Se ele for dependente, o dia que eu partir, ele vai ficar totalmente perdido. Ok? Isso é um. O segundo é o sucesso de um pai está no desvinculamento dele com o filho. Ou seja, a missão de um pai é se tornar desnecessário na vida dos filhos. Quando tu, como pai, o teu filho vê-te como desnecessário em termos financeiros, em termos de... Só precisa daquela relação já de afeto, de cuidado. É já tipo uma relação mais de amigos, mais próxima. Quer dizer que conseguiste atingir o sucesso. E é nossa função, principalmente como homens, e eu entendo, pelo menos na minha casa havia esse equilíbrio em que minha mãe estava bem focada em cuidar e dar amor, o meu pai em disciplinar e meter na linha. Nós, os homens, nós não podemos ter medo do filho ficar chateado, do filho temporariamente, porque eu digo temporariamente, nos odiar, porque faz parte do processo, principalmente para ser homem, porque o mundo é selvagem, é verdade. O mundo não é fácil para os homens. Para as mulheres também não é, não sei, inclusive. Mas para os homens... Para os homens a gente sabe que o mundo não é fácil. Então nós temos que prepará-los. O que eu vejo hoje é uma sobreproteção dos filhos, porque eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que meu filho tenha estresse, eu não quero... Aliás, eu tenho condições, porque não dá, ok? E quando esse filho
de certa forma, se vê num lugar em que ele não tem aquela proteção, está completamente perdido nesse mundo. Ok. E o que eu tenho visto é cada vez mais pais preocupados em super proteger e dar ao filho tudo que não teve, esquecendo-se que muitas das vezes só se tornou o homem que se tornou ou a mãe que se tornou porque teve aqueles desafios todos. Não estou a dizer que o facto de eu ter andado a pé, Uhum. nesse momento eu vou meter o meu filho a andar a pé o dia todo. Claro. Mas que há não. pequenas coisas que nós podemos implementar, Uhum. mais ou menos equivalentes. Mas o que a gente sabe, Uhum. principalmente nos colégios, não vou falar das escolas públicas porque os nossos miúdos do bairro estão mesmo no hustle. Os nossos miúdos do Uhum. bairro é Então, outro nível. Mas esses nossos amigos dos colégios, todos eles têm um diagnóstico. Ou é TOD, ou é... Quais são os outros? TDAH, Não, espectro TDAH. autista, Os autistas, eu coloco um pouco à separado nessa... parte. Sim, são Mas específicos. eu acho que é um diagnóstico que a gente tem que fazer também aqui. Aliás, Uhum. 2. Um, em relação às crianças. Uhum. Falta de educação mesmo. Em resumo, né? Bem simples. Falta de Uhum. limites. E o outro, para os pais, falta de postura e posicionamento. Porque se ainda ninguém está a dizer que vai pegar num filho e vai tirar um cinto e vai bater no filho até deixá-lo marcado, até isso e aquilo, eu sou absolutamente contra violência, contra, né, a favor de crianças, etc. Por quê? Porque primeiro tu és maior que ela, tu és mais velho em relação a ela, tu és mais alto, tu tens mais força. É violência, sim, ponto final. E tu percebes isso quando tu começas a gritar com uma criança e tu vês ela retrair-se, ela está a provar e está a mostrar-te que ela é menor, que ela não tem a mesma qualidade de força. Só que, de facto, quando a criança é desafiante, ela também pode estar a pedir socorro. E isso é uma abordagem que a gente precisa fazer. Porque nós temos uma vida corrida, nós temos muitas Posso fazer uma piada? ausências. Não, não Desculpa. podes. Temos uma vida. Eu não te interrompi. Eu estou a fazer a técnica do exemplo. Eu não te interrompi. Então, tu percebes que os pais estão mais ausentes, Sina. É fato. Os pais estão muito mais ausentes. Então, e essa criança, com pais ausentes, porque também o pai tem a sua explicação e a mãe também. Não, eu estou atrás do sustento para essa família, então tu queres que eu fique aqui agora o dia todo? Ah, filho, vamos, 5 minutos de carinho, deita a cabeça aqui. Certo. Tá bom. Não podemos estar todos em casa, mas quando estivermos em casa, e o meu padrinho, o pastor Vicente, diz muito isso, quando a gente aconselha, os nossos ouvidos também estão abertos para o mesmo conselho. Estou a falar isso para mim também, né? A partir do momento que tu já sabes que a tua vida, a tua dinâmica não te permite estar muito perto, quando estiveres, esteja, tens de estar, brinca, vai para o tapete, gargalha. Lá em casa o hábito é jogar stop, porque eu acho que aí estás a fazer duas coisas, estás a brincar e estás a ensinar. E estás também a medir aquilo que é já resultado, né? do teu investimento. Yeah. Então, e acabas agregando, congregando, vais instigar, vais ensinar o teu filho mais ou menos também a defender-se e a criar argumentos válidos para a sociedade. Mas o grande problema, sim, é que nós também, mesmo dentro de casa, não estamos lá. Não estamos com essas crianças. Só estamos lá fisicamente. Exato, estamos também ao telefone, estamos a assistir o jogo. Sai da sala, o papá está a assistir o jogo. Ninguém está a dizer que o papá não pode assistir o jogo, mas se o papá já fica 10 horas, 15 horas fora de casa, pelo amor de Deus, ou chama o filho para vir também para o jogo, ou cria depois uma alternativa para estar com tempo de qualidade com esse filho. Concordo. Porque é preciso. Os nossos filhos estão sozinhos dentro de casa e sozinhos, onde não tem tempo para ser ouvido, muitas vezes um desabafo da escola, porque eu ainda sou do tempo que quando tu chegasses e queixasses, né? Tem, a tia fala, a seguir, o meu tio ia lá para a escola, para saber quem foi. É mesmo isso. E depois vamos já ver até onde vai, mas tu hoje não tens essa proteção. Há pais que estão dentro de casa e não sabem a vida que o filho vive na escola. Não sabe que ele é motivo de piada assim que chega. Não sabe que ele muitas vezes finge que está na casa de banho
E eu acabo vendo meninos também com transtornos urinários, com situação de estar com enurese, que é urinar na cama à noite, né? Por exemplo, Por medo. porque tem medo de voltar para a escola, porque tem medo de passar por aquilo. Tu não tens um pai e uma mãe que às vezes têm acesso ao abuso que esse filho sofre. Mas por quê? Porque não olham para eles. Porque se tu olhas para os teus filhos, tu vais ver que ele está mais cabisbaixo, tu vais perceber que, por exemplo, está calor e ele está com uma roupa de manga comprida toda hora. Por quê? Que ele está mais tempo no quarto, que ele não está a comer como deve ser, que ele quase não fala, que ele quase não sorri. Alguma coisa não está bem. Então, por mais tenso que seja, e eu digo isso porque ser um funcionário do governo é mesmo desafiante e intenso, mas tem que chegar aquela hora, nem que for à noite. Encontraste filho, filha, a mim facilita porque as mais velhas, né? Já têm uma idade que conversam e às vezes tu vês estar cabisbaixo, não, nada, e aí tu vais metendo conversa e depois tu consegues a saca-rolha tirar isso. Mas os mais novos, tu percebes que ele às vezes vai adoecendo, é o que vai acontecer. Hoje tem febre, amanhã tem dor de barriga, mas estás a ver que ele não quer ir. Então já estás a dar conta que alguma coisa não vai bem. Mas só se prestares atenção. Então, e o que a gente tinha de vantagem, a meu ver, naquele tempo, é que tínhamos menos distrações. Havia menos distração. Primeiro é que a emissão começava às 18. Telejornal sempre foi às 20. Então, tu tinhas pelo menos 2 horas depois da escola para fazer tarefa com os pais ou com os avós. Né? Estás a fazer a tarefa, o avô, o pai está a ter noção das tuas dificuldades na escola. Hoje não, a gente paga serviços para tudo. Explicador, vai, entra online. Está a explicar. Tu estás lá. Não estás. Não estás. E às vezes a dificuldade do teu filho é afetiva. Surra não resolve isso. O que resolve é abraço. O que resolve é presença. O que resolve é beijinho. O que resolve é validação. É tu olhares para ele e dizer, olha, eu, tua mãe, te acho bonita. Eu, tua mãe, te acho competente, te acho inteligente. E está errado? Eu não sei. Mas é isso também que é o coach. É tu das ferramentas às pessoas para que elas voltem a olhar para elas com algum valor, com alguma estima. Sina, nós estamos a criticar-nos demais e a elogiar-nos de menos. E talvez se fosse um hábito entre todos nós, essa saúde mental não teria tanta clientela. Sabes? Só que é tanta coisa a agredir. É a internet a mostrar todos os dias que não, tens que entrar num padrão, tens que isso, tens que aquilo. Agora todo mundo, né? Se não é o Zé, é o outro Rauro, porque não estamos a pagar publicidade, não vamos estar aqui a falar. Sim. Mas no final do dia é Rivotril e Lexotan. É o que está a acontecer. As pessoas estão mesmo a medicar-se porque não estão a entender onde é que vão parar. E isso, daqui a uns anos, nós vamos pagar por isso. Nós vamos pagar. Do Covid já começamos a pagar, mas olha, são zombies mesmo. Tão fixe e ouvir essa parte toda. E acho que, pelo menos para os pais, agora senti-me tão bem. Falaste tanta coisa que os pais deviam fazer e eu estava ali, check. E check. Temos que perguntar também ao Gabriel e a Ana se eles concordam. Sim. Porque também tem que haver avaliação, né, desse boletim pela parte dos filhos. Uma coisa que eu às vezes nós estamos a achar que estamos a lacrar e não é bem uma assim. coisa que eu posso te garantir é que os meus filhos sentem o meu amor. Tá bem. Eu não... É assim, eu Isso é acredito bom. que é importante ser rígido quando é necessário. Isso. Mas ser bem amável, ser presente também. E com exceção, por exemplo, da pancada, que eu acho importante, a certo nível. E às vezes quando eu falo disso, as pessoas acham que eu passo a vida a bater os meus filhos. Pelo contrário. Pelo contrário. Os meus filhos hoje sabem... Ensina mais de ralhete, família. Não me cancelem, por favor. Ele está aqui. Eu não sei se isso é um personagem, então eu estou assustado. Levou uma chapada na mão. Tanto é que o meu filho... Só para ver que ele estava com orgulho que é a primeira vez que o pai lhe bateu. Mais tarde, né? Depois da dor passada. E depois não te sentiste culpado? Tipo, foste num canto, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Não, porque uma coisa que eu faço, e a Ariana nunca mais bati a minha filha.
porque hoje em dia o olhar fala por si, mas mais Isso. importante É do uma que técnica isso, sim, de imposição é de limite. eu nunca bati os meus filhos sem eles entenderem Por quê? porque é que iriam apanhar. Porque Uhum. antes de Foi castigo? apanhar, não, antes de apanhar eu já estou lá a explicar, para ele entender. Mas o estar lá a explicar e ele entender não significa que não vai pagar consequência. É tipo quando você vai no tribunal, o juiz está a ler a sentença, você pode dizer que entendeu o crime que cometeu. Sim, Não significa que não vai preso. claro. Eu uso a Claro. mesma técnica. Mas fiquei mesmo satisfeito. E esse vai ser o primeiro frente a frente com duas partes. É sério? Sim. Então, com essa abordagem, porque eu não posso sair do programa com problemas. Agora que chegamos no ponto de entendimento, vou encerrar a primeira parte. A segunda parte vai ser uma parte mais picante, Oh, não avisa. mais rápida, Ok. mas tens que subscrever o canal, porque só vai estar publicado depois dessa edição. Neste momento, falamos um até já e deixamos com um abraço. Tchau, tchau.